Meu irmão, não entra numa comigo não, que hoje eu vim aqui pra dar o papo, hein? Fala aí, hoje estou aqui para dar o papo mais uma vez para vocês e dessa vez é sobre a bizarrice que é o patriotismo do brasileiro. Desde antes da Copa começar, que o brasileiro vem tratando a Copa de uma forma assim bem politizada, né? A Copa era sinal de corrupção, de que o Brasil não tinha capacidade para isso e aquilo outro e tal, mas esse espírito de politização da Copa durou só até antes dela começar. Quando a Copa começou, esse pensamento meio que oposicionista, essa questão desapareceu e entrou em campo o patriotismo do brasileiro, que não tem um significado assim tão parecido com aquele patriotismo que a gente vai ver no dicionário. O patriotismo do brasileiro ele se mistura com outro conceito chamado ufanismo, que além da pessoa valorizar os símbolos do país, valorizar o hino, toda essa questão do país, a pessoa exagera nisso. E era fácil ver isso quando você via as notícias no jornal e você pegava um monte de senhorinha enrolada na bandeira do Brasil gritando: "Meu Brasil lindo, meu amor!" Aquela mesma pessoa que, tipo, há uma semana atrás estava no hospital falando: "Essa merda desse país que não dá nada pra ninguém." Pra você ver o nível de transformação que a coisa aconteceu. As pessoas ficavam gritando e se abraçando e dizendo: "Não, o Brasil é o melhor país do mundo. Aqui não tem terremoto, não tem furacão." Não tem terremoto, não tem furacão, mas tem bala perdida, né? Que, ó, na minha opinião, é bem pior. Porque, tipo assim, furacão, o nego fala: "Ó, vai ter furacão." Assim, bala perdida, ninguém avisa, não. Uma merda. Então, assim, o país não é essa maravilha que o ufanismo prega. E as pessoas acabam se envolvendo com isso. Durante a Copa, o que a gente mais viu era a gente adesivando o carro, colando uma cacetada de bandeirinha. Tava todo mundo com bandeira do Brasil pendurado na janela. Era um amor exacerbado pelos símbolos do país. E a gente conseguiu enxergar isso nos jogos da seleção brasileira, quando você pegava lá e via a torcida chorando e batendo no peito e cantando o hino nacional a capela, como se aquilo fosse o maior símbolo de amor possível pelo país. Se você for parar pra pensar, esse amor assim pelo país, pelos símbolos, nem é uma coisa assim tão errada, tão bizarra. É claro que tem que ter uma coerência. A diferença é que aqui no Brasil isso só acontece de 4 em 4 anos, sempre em época de Copa ou em época de Olimpíada. Esse amor pelo país ele fica restrito ao esporte, ao futebol. Por exemplo, você não vê as pessoas com o mesmo amor pelo país indo ser voluntárias em situações de extrema necessidade, ajudando nos colégios, indo votar. Cara, por mais que o voto, por exemplo, seja obrigatório no país, é um ato cívico. Falta no brasileiro o senso de civilidade, de amar o país além da questão do futebol. O mais estranho disso tudo é que esse comportamento do brasileiro que vai e vem de 4 em 4 anos, quando ele vem, ele só dura até o tempo em que a seleção não perde. Porque a partir do momento que ela começa a perder, ele desaparece. Se você for lembrar do jogo da seleção contra a Alemanha, que em 20 minutos eles tomaram mais de 4 gols, as mesmas pessoas que há 20 minutos atrás estavam chorando e cantando o hino nacional e dizendo "Brasil, eu tô contigo", começaram a abandonar o estádio, vaiar a seleção, gritar olé pra desmoralizar a seleção. Quem saiu do estádio? Do lado de fora, tava incendiando a bandeira do Brasil, tava arrumando confusão com estrangeiros. É um surto de bipolaridade geral que aconteceu. Pra fechar com chave de ouro esse bolo de bizarrice, as pessoas colocaram na cabeça que a culpa dos problemas sociais totais do Brasil era da seleção. Isso não era difícil de perceber, porque desde o início da Copa você via a pressão que aqueles jogadores estavam sofrendo. 2 jogos antes, a torcida brasileira elegeu como ídolos praticamente o Neymar e o Júlio César, porque ele tinha tinha defendido 2 gols na decisão por pênaltis contra o Chile. E de repente, naquele jogo, ele passou a ser o vilão completamente. Tipo, nas redes sociais as pessoas estavam xingando e destruindo toda a carreira do cara e dizendo que ele não servia pra nada, pra você ver como que as coisas mudam assim da questão do vencer ou perder, muito de repente. E pior do que isso, a gente vê no discurso do Davi Luiz, com ele chorando, depois do jogo, ele dizendo que o que ele queria ali era dar uma alegria pro povo brasileiro, como se o povo brasileiro dependesse somente do futebol para ter alegria. O que eu consegui entender daquilo ali é que a gente, torcida brasileira, essa torcida estranha,
tava colocando toda a responsabilidade do futuro do país em cima dos garotos da seleção. Tá certo que eles recebem muito dinheiro pra aguentar todo e qualquer tipo de pressão, mas essa é exagerada. Acho que o grande importante dessa Copa e da lição que ela deixa pra gente é essa questão do patriotismo que a gente tem. Por exemplo, foi o que aconteceu com os japoneses. Tô aqui falando dos japoneses de novo. Mas não foi só os japoneses não, os alemães também fizeram a mesma coisa, que eles acompanharam o mesmo processo. Os caras vieram do outro lado do mundo, torceram pra seleção deles, que empatou um jogo e perdeu 2. Ainda assim, eles deram uma demonstração incrível de patriotismo. Como? Eles mantiveram a natureza deles, continuaram lá torcendo, batendo palma, aplaudindo. Batendo palma e aplaudindo é foda, né? E limparam o lixo dos estádios. Tipo, cara, nós somos japoneses, nós somos assim, a gente se comporta dessa forma, independente da situação. Porque, por exemplo, se fosse no caso do brasileiro, a seleção japonesa poderia ter perdido o jogo ali, os caras, ao invés de limpar o estádio, podiam ter saído pichando tudo. A gente criou esse mito da seleção, de que a seleção tem sempre que ganhar, é a nossa obrigação ganhar, porque a gente é pentacampeão, a gente tem tradição no futebol, mas a gente tem que conseguir gostar de futebol e gostar do Brasil, independente de resultados no jogo. É como se você estivesse assumindo ou tivesse um filho. Você ama muito ele e mesmo assim ele vai causar alguns problemas pra você. Filho normalmente causa problema. Às vezes fica doente, às vezes faz alguma merda, você fica puto da vida, estressado, mas você não deixa de amar aquela criança. Você faz o quê? Você educa, você corrige, você faz o melhor possível para que aquilo ali cresça, se desenvolva. E com o Brasil como Estado, como nação. Tá, beleza, a saúde tá uma porcaria, mas o que eu tô fazendo pra tentar melhorar a saúde? A gente não pode restringir esse sentimento somente de 4 em 4 anos e especificamente pra seleção brasileira. A gente não tá sendo patriota dessa forma, né? A gente não tá sendo nada, a gente não tá sendo nem ufanista, nem patriota, a gente tá sendo, sei lá, bobo, inocente. A mensagem que eu tenho pra passar é que a gente tem que colocar na cabeça que ser brasileiro é muito mais do que só vestir a camisa. A gente tem que entender vestir essa camisa aqui não só fisicamente, não só colocar a camisa pra ir torcer pela seleção, da mesma forma que eu coloco a camisa do Vasco pra ir torcer pro Vasco e o corintiano coloca a camisa do Corinthians pra ir torcer pro Corinthians. A gente tem que colocar vestir essa camisa aqui no sentido figurado, no sentido de que, pô, eu amo esse país, independente das coisas que acontecem com ele. Se tá acontecendo coisas ruins e nós fazemos parte desse país, a gente tem que amar o suficiente pra poder trabalhar pra que ele melhore. Vestir a camisa e cantar que é brasileiro com muito orgulho tem que ser muito além dos estádios. A gente tem que conseguir transpassar essa barreira e deixar de ser esse tipo de torcedor coxinha que vai pra estádio, canta meia dúzia de palavras e 20 minutos depois tá indo embora. Então, se você, assim como eu, não é um Yellow Block, você vai fazer o quê? Você vai curtir esse vídeo, você vai se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Se você pensa assim como eu, que ser brasileiro é muito mais do que vestir a camisa e torcer pra seleção de 4 em 4 anos, transmite essa mensagem, mostra pra outras pessoas que a gente pode ser muito mais do que isso. E daqui a 15 dias estou aqui de volta pra dar outro papo pra vocês. Valeu, fui nessa. 7-1. Tô de sacanagem, tô brincando. Valeu, galera. Até semana que vem. Abraço!